Olá, gente. Dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 3, nessa nossa terceira semana nós vamos estar falando de mais uma aplicação da ideia de limites, que é a definição de derivadas parciais no curso, né? A nossa extensão natural do curso de derivadas do mesmo conteúdo que acontece lá no curso de cálculo 1, né? Você lembra que todos os conceitos básicos que aparecem no curso de cálculo 1, quais seja a definição de continuidade, a definição de diferenciabilidade e a definição de integrais. São tópicos que a gente passa boa parte do curso desenvolvendo conceitos, técnicas de estar se calculando para exemplos específicos de funções, a derivada e a integral, né? Aqui no caso nós falamos na última semana do limite propriamente e de uma aplicação intrinsecamente relacionada com esse conceito, que é a definição de continuidade. Fizemos isso para o caso das funções de várias variáveis e nossa próxima aplicação seria as derivadas, como que se comporta no caso das funções de várias variáveis. Bom, como nós sempre temos feito com os demais conceitos, e durante todo o curso vamos estar procurando fazer esse enfoque, nós vamos fazer uma breve revisão de como esses conceitos foram introduzidos no curso de cálculo 1, né, para as funções de umas variáveis, pois basicamente essa extensão ela precede muito forte de como se comporta o conceito lá no curso de cálculo 1, suas interpretações geométricas. E aqui basicamente a derivada parcial, em um certo contexto, continua sendo a mesma derivada que a gente aprende lá no curso do cálculo 1. Por isso a interpretação geométrica como um coeficiente angular de uma reta tangente é extremamente importante, porque aqui nós vamos fazer, no devido contexto, as suas aplicações no caso das funções de duas variáveis e as ilustrações geométricas para o caso de duas variáveis onde é possível a gente traçar o gráfico. Pois bem, relembrando um pouco como é o comportamento das funções no caso de uma variável, nós temos o seguinte: no caso de cálculo 1, quando a função é de apenas uma variável, considere x0 um ponto do domínio. Essa exigência ela é fundamental porque na hora que você vai definir a derivada como sendo o limite desse quociente, eu preciso estar calculando o valor da função no ponto dado, onde você quer calcular a derivada. A derivada só se calcula em pontos estritamente no domínio. Muito bem, é um limite que, se você fosse tentar fazer regra do quociente, você verifica que quando se aproxima, se a função em princípio fosse contínua, a gente não está fazendo essa exigência, mas mais na frente a gente vai perceber que há necessidade de que ela seja contínua. Nesse limite, se a função se aproxima de x0, ficaria 0 sobre 0. Então, o limite tem que ser calculado, só vai existir para determinados casos particulares de funções, né? Bom, quando esse limite existir, a gente determina ele a derivada da função no ponto, lá no curso de cálculo 1. Esse limite a gente calcula por dois meios, né? Um dele é diretamente fazendo um limite quando x tende para x0, mas se você define h como sendo a diferença de x para x0, quando o meu x tende para x0, naturalmente essa diferença vai se anular, significa que o meu h está tendendo para zero. Então, fazendo essa mudança de variáveis, h como sendo essa diferença, se o x tende para x0, o h tende para zero, isso aqui é nada mais do que o valor do h, que é x menos x0, e se você for resolver quem é x aqui nessa expressão, passando x0 para o outro lado, o x fica x0 mais h, que é o que eu estou substituindo aqui. É uma forma distinta de descrever a mesma conta, né? Certo? Mas quando o limite existe, é nada mais do que esse quociente, a gente representa como se a derivada da função no ponto. É comum também denotar, se você quiser calcular limite lá no cálculo 1, ele só existe quando existem os limites à direita e à esquerda, né? Representar-se o limite ao lado direito, a gente chama derivada à direita. Muitas vezes esse conceito é importante quando você vai estar trabalhando com o domínio sendo um intervalo fechado e o x0 é um ponto da extremidade do intervalo. Então só faz sentido calcular limite para um dos lados, né? A gente representa por esse símbolo. Quando o limite
lá em cima existe o limite à direita. Ou seja, quando x se aproxima por valores maiores que x0, aqui seria uma extremidade inferior do intervalo, se fosse o caso. É simplesmente o limite à direita, conforme a gente definiu na última aula, que abordamos o conceito de limite. E à esquerda, respectivamente, mesma expressão, o que muda só que o h vai estar aproximando de zero pela direita, ou o x está aproximando de x0 pelo lado direito. Faria sentido, na extremidade do intervalo, estar calculando que é a derivada lateral para o limite superior de um intervalo, né? Bom, a ilustração geométrica, que é extremamente importante, repito, a gente aprendeu no curso de cálculo 1 que ele representa o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico no ponto x0 e y0 dado, né? Pois bem, considerando P0 o ponto onde você está querendo calcular a derivada, coordenada x0 e y0, x e y, um ponto qualquer do gráfico, onde você vai estar aproximando de x0 e y0, né? Aqui no gráfico falando é melhor. O ponto P0 de coordenada x0 e y0 e o ponto P de coordenada x e y. Eu vou querer fazer o x se aproximar de x0, significa que o meu ponto P vai se aproximar de P0. A função possui aquele limite se e somente se existir essa reta tangente, né? Uma primeira interpretação geométrica da exigência para poder existir a derivada, né? Observe que quando existe essa reta tangente, essa reta secante passando por P0 e por P, na situação limite ela vai se aproximar exatamente da reta tangente. E por que é que o coeficiente angular dessa reta tangente é exatamente o conceito de derivada? Se você for observar, essa reta tangente é o limite da secante quando você faz P passando para P0. Então, se você for fazer a conta aqui do coeficiente angular dessa reta em vermelho, que é nada mais do que a reta tangente, a tangente desse ângulo, que eu estou chamando θt, o coeficiente, o ângulo que a reta tangente faz com o eixo x, a tangente desse ângulo é nada mais do que a tangente, esse ângulo é uma situação limite do θ, o θ é o ângulo da secante, né? Essa tangente é o limite do ângulo da secante quando você faz x se aproximar de x0, já que o ponto se aproxima da reta tangente, né? Como a tangente é uma função contínua, usando propriedade dos limites que a gente apresentou na semana passada, esse limite sai fora da tangente, né? Usando propriedade do limite. Tirando o limite para fora da tangente, fica o limite, quando x tende a x0, da tangente de θ. θ é a reta secante, né? Essa tangente é nada mais do que o comprimento do cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. É assim que a gente aprendeu a calcular o coeficiente angular de uma reta, né? O cateto oposto a esse ângulo θ é nada mais do que a variação da variável y, é o ΔY, o comprimento do valor da função y igual a f de x, menos o valor da função no ponto x0, que é o f de x0, né? ΔY sobre ΔX. Aqui eu coloquei novamente, é y menos y0, quando x tende para x0. Aqui, escrevendo que o y é o nosso f de x, e o y0 é o f de x0, fica exatamente a nossa definição de derivada, né? De onde vem o fato de que a definição de derivada, em verdade, representa o coeficiente angular da reta tangente. O coeficiente angular da reta tangente, que por definição é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Ou seja, a derivada é o coeficiente, estou apenas repetindo aqui, escrevendo, né? Muito bem, essa é a nossa interpretação geométrica e, concluindo, uma observação que a gente faz do ponto de vista que eu comecei falando quando eu estava apresentando a definição, que quando a função é derivável, necessariamente ela é contínua. Observe que ela ser derivável significa que aquele limite existe. Por que é que ela é contínua? Lembrando da definição de continuidade que nós demos na última aula sobre funções, que está extremamente relacionada com o limite, a função é contínua no ponto x0 quando o limite naquele ponto existir e o valor do limite foi exatamente o valor da função no ponto. É isso que a gente quer checar, né? Se você observar, eu posso escrever a minha função meramente como sendo essa expressão aqui, né? Desculpe, aqui em cima, né?
A minha função f de x é nada mais do que isso. Pega essa diferença, dividido por x menos x0, multiplico por x menos x0, aqui cancelando x menos x0 por x menos x0, vai ficar f de x menos f de x0, né? Somo mais f de x0 vai cancelar menos f de x mais f de x, o que tem aqui do lado esquerdo é a mesma coisa que tem do lado direito, né? Eu apenas estou fazendo essa reescrita só para poder, na hora de calcular o limite do lado esquerdo, eu usar a propriedade dos limites e calcular o limite nas expressões que aparecem do lado direito. O limite da função, quando x tende a x0, é igual ao limite dessa expressão todinha, já que essa expressão todinha é nada mais do que a própria função, né? Aí estou usando agora a propriedade dos limites. Limite do produto é o produto dos limites, limite da soma é a soma dos limites. Usando essas propriedades, esse limite à esquerda ficou o limite dessa expressão, mais o limite dessa expressão, mais o limite dessa expressão aqui, que não depende de x, no caso seria o limite de uma constante, né? O limite que aparece aqui é nada mais do que a definição da derivada, que eu estou pressupondo sua existência, né? Que é o que diz aqui em cima, quando o limite existe e f é contínuo. Então, estou pressupondo a existência desse limite. Esse limite aqui vai dar o valor da derivada no ponto. Esse limite aqui, como essa função aqui é uma função polinomial que é contínua, é o valor substituído no ponto, da x0 menos x0, né? Estou calculando o limite no ponto x0, ou seja, o valor dá zero. Esse outro limite aqui é o da função constante, dá o próprio f de x0, né? Ou seja, o limite em questão que eu estava querendo calcular dá o valor da função no ponto x0, o que implica ela ser contínua conforme a nossa definição dada na última aula. Muito bem, isso são as propriedades básicas de cálculo 1 que a gente vai estar precisando na hora de estender o conceito para o curso de cálculo 3. A função ser contínua, necessariamente no ponto, e a interpretação daquele limite ser nada mais do que o coeficiente angular. A derivada só existe quando existe a reta tangente e, no caso, ela representa a derivada, o coeficiente angular que a reta faz com o eixo x, né? No caso do cálculo 3, a gente está agora, vou imaginar a situação de duas variáveis, porque é possível a gente fazer uma ilustração geométrica. Claro que em 3 variáveis ou mais, o conceito se estende de modo natural, eu vou fazer observações em um ou outro, mas vocês próprios podem estar considerando. Se fosse considerar W, função de 3 variáveis, aqui teria Z, e o ponto teria 3 variáveis, né? Da mesma forma como nós definimos lá, eu vou precisar que o ponto esteja no domínio. Você vai ver porquê na hora da definição. Estou fazendo a situação do plano, se fosse 3 variáveis, colocaria mais 3 variáveis. A conceituação da derivada, que estende efetivamente o conceito que a gente abordou lá para o nosso caso do cálculo 1, tem a ver com esse objeto ser uma transformação linear do R2 no R, né? Vocês lembram de álgebra linear, onde transformação linear do R2 no R também pode ser identificado como sendo uma matriz, né? De uma linha por duas colunas, ao qual a cada representação numa base tu sai multiplicando cada coordenada desse elemento pela respectiva coordenada no elemento do domínio. A rigor, a definição se é feita dessa forma. Eu posso até no finalzinho fazer uma observação para ilustrar como que seria exatamente a definição sem trabalhar com esse conceito. E ela seria obtida através dessa definição aqui, né? Como é que você calcula a transformação? É uma transformação linear, ao qual, na hora que você vai aplicar qualquer par de elementos do R2, como eu disse, é uma transformação linear do R2 em R. Uma aplicação linear, onde você vai aplicar, ela satisfaz essa propriedade aqui, né? É igual ao limite da diferença das duas funções dividido. Claro que eu não posso estar dividindo vetores, que seria a diferença entre dois pontos. Aí você calcula a distância entre os dois pontos. Para poder estar dividindo por número, você faz isso. A rigor, a derivada tem a ver com isso. Esse conceito a gente não vai estar trabalhando aqui no curso. Ele faz parte de um curso que é visto um pouco mais adiante, depois desse curso de cálculo 3, que é o curso de cálculo vetorial, o cálculo no RN, ou também outras interpretações que a gente vê, a análise no RN. Pelo menos para quem faz matemática é o curso que a gente aborda. É um curso um pouquinho mais sofisticado, a gente trata das funções de várias variáveis com imagem em várias variáveis, aqui a gente só trata das funções que têm imagens reais. Então não é objetivo da gente estar falando nesse contexto. A gente vai falar em outro contexto
que versa sobre calcular derivadas parciais. Essas derivadas parciais têm a ver com o conceito abordado acima, mas não é o objeto do curso aqui da gente está tratando. Por isso, apenas estou observando do ponto de vista de estender a nossa noção, se é um pouco diferente do que a gente faz aqui. E o que é a derivada parcial em si, das funções de várias variáveis? No caso aqui, duas que eu estou abordando para fazer o exemplo. A derivada parcial de uma função em relação à variável x, eu tenho duas variáveis, então eu calculo parcial em relação à variável x ou em relação à variável y. É nada mais em um ponto x0, né? Eu calculo derivadas, o conceito é pontual, né? É nada mais do que a simples derivada usual do cálculo 1, quando você considera essa função como função apenas da variável ao qual você está calculando sua derivada parcial. Você fixa a outra variável, né? É considerado como função apenas da variável x, fazendo a variável y, você fixa. Você está calculando no ponto x0 e y0, você fixa a variável como sendo a segunda coordenada dada do ponto. E considera apenas como função da variável x. Nesse contexto, a função fica como sendo uma função desse tipo, apenas de uma variável, né? Sendo função de uma variável, você pode estar se questionando com relação à existência ou não da derivada em relação a x dessa função. Existe ou não existe? No caso de existir, a gente denota ela simplesmente por... A gente chama ela simplesmente de derivada parcial da função em relação a x. Ou seja, essa derivada do cálculo 1, quando você substitui o ponto x0, quando existir essa derivada, a gente denota por esse símbolo de derivada parcial em relação a x no ponto x0 e y0. Também uma forma de representar essa, em vez de colocar o ponto, para ser mais econômico, a gente bota uma barra e o travessão e atribui os valores ao qual a função x tem que assumir no ponto que você está calculando, né? Geralmente quando você faz essa expressão para valores genéricos de x e y, isso aqui dá uma expressão de x e y, você vai ter que substituir que você está calculando em um ponto específico, né? Outra notação que a gente usa também para representar o mesmo símbolo, derivada parcial, isso aqui por uma terceira forma de denotar. As mais usuais são essa e essa primeira, né? Para representar a derivada parcial. Essa daqui é mais usada em livros um pouco mais avançados. Bom, a nossa derivada parcial é nada mais do que uma simples derivada do curso do cálculo 1. Então, sendo derivada do curso de cálculo 1, a gente já pode trazer todo o conhecimento que a gente tem do cálculo 1 para estar derivando essas funções, né? Ou seja, regras de derivação a gente não vai estar desenvolvendo desde que todas as regras do cálculo 1, por se tratar de uma função do cálculo 1, continuam sendo válidas aqui, né? Bom, de modo inteiramente análogo, você calcula a derivada da função em relação a y quando você fixa a variável x0, né? Fixada a variável x0, você fica com uma função só da segunda variável, estou aqui destacando como sendo uma função. Claro que depende do meu x0, mas ele está fixo, fica dependendo só da variável y. Como é uma função apenas de uma variável, faz sentido questionar sobre a existência da derivada dela. A derivada dessa outra função, quando fica a função só da segunda variável, a gente denota, agora como é função da segunda variável, eu chamo de derivada parcial em relação à segunda variável, né? Quando você vai calcular em um ponto, é o ponto x0 e y0, né? Outra forma de representar mais usuais, e essa aqui é menos usual. Todos são formas de representar. Eu coloco aqui o subíndice, a variável ao qual eu estou subentendendo que a minha função apenas está dependendo, né? Se você lembrar um pouco da definição que a gente deu ali da derivada da função no cálculo 1, como sendo o limite daquele quociente quando você perturba a variável, você tem que a definição ao qual o nosso livro de Thomas está colocando, e qualquer outro livro define diretamente, é simplesmente você, quando deriva em relação a x, você vai fazer o quociente onde perturba apenas a variável x, a outra variável está sendo constante, né? Observe que o que eu fiz é a mesma definição que a gente usou lá, fazendo x tender a x0, onde você apenas perturba a variável x, o y0 está constante nas duas definições, e você define pela perturbação, que é a diferença, né? Se você fizer a conversão para h, da diferença x menos x0, conforme nós apresentamos lá quando repetimos a definição do cálculo 1, ao invés de x, você vai obter x0 mais h, o y0, x0 e y0, que é o valor da função no ponto x0, né, dividido por h. Mesma conceituação lá.
De modo análogo, se você for fazer a derivação da função agora em relação à variável y, que é o caso que eu estou considerando aqui, o teu limite, em vez de x, agora tu vai perturbar a variável y. Né? Observe que o x0 é fixo, estou perturbando só a variável y. Se você fizer essa mudança de variáveis, em vez de trabalhar com y, querer trabalhar com outro valor aqui, que eu estou chamando de k, naturalmente quando o y tende para y0, o k vai tender para zero. A diferença y menos y0 é k, e agora o meu y, se você for resolver aqui, vai ficar y0 mais k, quando eu passo para o lado de cá da expressão. Essa é literalmente as duas expressões que o livro lá utiliza para estar definindo derivada parcial. Mas ela advém do fato de eu estar considerando a função como sendo uma função do cálculo 1 quando fixa uma das variáveis. Né? Tá certo? Aqui estou fazendo uma ilustração geométrica na situação da função está definida para apenas duas variáveis. Né? Esse meu gráfico aqui não sei se está muito bom, mas eu estou tentando botar o espaço, né? O domínio que é contido no plano xy, aí fixado o valor da variável y0, aqui em vermelho, fixado y0, o teu x está percorrendo apenas valores quando você projeta no lado de cá, desse ponto até esse, né? Fazendo x variar desse ponto até esse, com o y0 fixo, o f de xy aqui em cima vai dar um desenho dessa curva, né? Em um ponto P qualquer, de coordenada x0 e y0, está aqui o valor da minha função. Nessa curva, cabe você questionar a existência da reta tangente. Essa reta tangente vai fazer com o eixo x, estou botando aqui um paralelo ao eixo x, um ângulo θ, né? A tangente desse ângulo é exatamente a interpretação da derivada, no caso lá do curso de cálculo 1. Aqui no contexto, como está sendo a derivada parcial, a tangente desse ângulo, que eu especifiquei aqui, é exatamente como a derivada parcial da função em relação a x. Né? Em termos de y0, vou até colocar a caneta preta, já que eu escrevi em caneta preta, você agora vai estar fixando, não é mais o y0, vai estar fixando o x0. Né? O teu y vai estar percorrendo todos os valores aqui dentro. Projetando no lado de cá, o y está percorrendo valores aqui, o x0 sempre fixo. Quando você vai analisar no gráfico, você obtém essa curva, né? Nesse ponto P de coordenada x0 e y0, faz sentido tu questionar nessa curva a existência de reta tangente. Essa reta faz um ângulo, estou chamando aqui de φ, com o eixo y, né? Com o eixo y. Na interpretação que nós tivemos lá do curso de cálculo 1, a tangente desse ângulo φ é exatamente a derivada parcial, a interpretação da derivada parcial. Eu escrevi aqui, a tangente do ângulo φ vai dar exatamente a interpretação da derivada parcial. Eu fiz uma ilustraçãozinha aqui no GeoGebra, talvez lá ela fique até mais adequada para poder a gente estar mostrando para vocês. Né? Deixa eu ver se eu chego lá aqui. Está nessa expressão. Eu vou ver se vocês interpretam. Bom, tem a outra apresentação que é a do livro, né? A do livro. O livro eu escrevi onde aqui, né? Se você for observar no livro, aqui é quando eu fixo a variável x0, né? O gráfico seria a espécie dessa folha, né? Acho que talvez seria melhor do que o meu desenho, que ele localizou apenas a representação. Quando você pega o plano x igual a x0, o plano x igual a x0, e esse plano é esse aqui, passando desse ponto x0, a variável y e z são quaisquer, né? Ele intercepta a curva, gerando essa curva. Né? Nesse ponto de coordenadas x0 e y0, faz sentido você questionar a existência de reta tangente. Vai existir reta tangente somente se existir a derivada parcial, literalmente análogo ao que acontece na situação do cálculo 1. Né? O coeficiente angular que essa reta faz com esse eixo, ou seja, você pega uma reta paralela aqui, ele vai formar um certo ângulo. A tangente desse ângulo é o que dá exatamente a derivada parcial em relação a y. Na situação de x, eu tenho que botar o meu livro para aparecer lá. Né? Deixa eu tentar chamar o livro
para esse ambiente. E aqui eu afasto para... Na situação da outra derivada parcial, você fixa o y, né? Está aqui o plano y igual a y0, vai interceptar o gráfico gerando essa curva, né? Vai existir derivada parcial quando existir essa reta tangente, essa curva no ponto. Essa curva seria o gráfico da função em uma variável, considerando o eixo z e o eixo x como sendo aqui. Ficaria z como função de x, quando você fixa o y0, né? Fixado o y0 fica z em função de x. Aqui daria a curva do gráfico, a reta tangente, e se você pegar um eixo paralelo ao eixo x, colocar aqui em cima, esse aqui vai gerar um ângulo. A tangente desse ângulo é literalmente o coeficiente angular da sua reta, né? Bom, eu imaginei outras animações aqui no gráfico, eu não vou fazer isso aqui para não ficar muito longo, é só interpretação geométrica. Em outras circunstâncias a gente faz essa ilustração. Muito bem, voltando para a nossa tela, que aqui foi nada mais do que dar a ideia geométrica, trazer a ideia geométrica da interpretação de derivada em uma variável para o caso de duas variáveis, que você observa que a nossa interpretação da derivada lá no curso do cálculo 1 é extremamente importante para o conceito aqui, né? Aqui fazendo uma observação com relação a como se comporta o conceito em mais do que uma variável, né? Que eu disse que a derivada parcial você define também para mais do que uma variável, né? No caso, você está com uma função de 3 variáveis, e 4 variáveis seria tantas variáveis que você ia considerar quanto fosse a quantidade de variáveis da função. Aí, um ponto x0, y0 qualquer no domínio, faz sentido você falar dessas 3 derivadas parciais. Agora tem a derivada parcial em relação a z também, né? Só não tem a ilustração geométrica, porque no caso a gente não tem mais gráfico. O que é cada uma dessas derivadas parciais? É a mesma derivada lá do cálculo 1, quando você considera função como sendo função apenas da primeira variável. Você vai fixar os outros dois valores, o x, o y0 e o z0 você fixa, função apenas da variável x. Aqui você fixa x0 e z0, função apenas da variável y. Calcula a derivada se existir, e no ponto y0, a derivada lá do cálculo 1 denota por esse símbolo. Mesma coisa em relação a z. Se existisse mais variáveis, mais derivadas parciais, né? Claro, não vai ter representação geométrica porque a gente não dispõe do gráfico para estar fazendo essa conta, né? Muito bem, dando continuidade, vocês lembram que lá no curso de cálculo 1 a gente passava uma boa parte do nosso tempo desenvolvendo regras de derivação. Aí você pergunta, e aqui, vamos fazer isso também? Passar um bom tempo desenvolvendo regras de derivação? O celular está com um certo delay, mas tudo bem, né? As regras de derivação, a gente não vai pegar expressões distintas, se é polinomial, ou se for tangente ou composição, e está tentando aplicar limites para desenvolver como a gente fez lá no curso de cálculo 1. Em verdade, a gente passou até uma unidade, praticamente 10 aulas, só tratando dessas regras, né? Como as funções, quando você fixa uma das constantes e fica função apenas de uma variável, é uma função do cálculo 1, então nós já temos todas as regras que aprendemos lá no curso de cálculo 1, desde que as funções, quando você vai estar definindo, você define meramente como composições das funções do cálculo 1, juntamente com as letras envolvendo as variáveis aqui. Quando a função for função só de uma letra, você trata as regras considerando a função apenas daquela letra, né? E vale todas as regras. Vamos fazer alguns exemplos aqui só para poder explicitar como que fica a derivada, o cálculo da derivada, sem estar fazendo o limite, utilizando simplesmente as regras que nós aprendemos lá no curso de cálculo 1, né? Muito bem, digamos que a função que você esteja seja essa, 2y dividido por y mais cosseno de x. Vou derivar em relação a x, e esqueça que o y aqui está sendo uma variável, é um número. Se for mais conveniente, atribua até um valor, né? Eu chamo de y0 para ficar claro que é uma constante o tempo inteiro. E vou usar tudo que eu aprendi de regras lá no curso de cálculo 1. Essa função aqui, que eu posso escrever de forma mais simples, mais econômica, simplesmente só pelo símbolo da derivada parcial, o denominador ao quadrado, né? O denominador vezes a derivada no numerador em relação a x, como o y é constante, quando você vai derivar isso aqui em relação a x, dá zero, né? Menos a função de cima, que agora como é sem derivar, a derivada não dá zero, escrevo literalmente a função de cima.
vezes a derivada da função de baixo em relação a x. Quando você vai derivar a função de baixo em relação a x, a derivada de y, que é constante como função de x, dá zero, e a derivada do cosseno de x dá menos seno de x, né? Essa expressão aqui, estou multiplicando por zero, deu zero, vai ficar menos 2y vezes menos x, né? Menos com menos dá mais, vai ficar 2y vezes seno de x. 2y seno de x dividido pelo denominador ao quadrado, da regra do quociente lá, das derivadas do cálculo 1 que nós aprendemos. Mesma coisa se eu for fazer a derivada em relação a y agora, né? Derivada em relação a y, pego o denominador ao quadrado, escrevo agora a função do denominador vezes a derivada do numerador em relação a y. Como eu estou derivando agora em relação a y, essa função, a derivada de y é 1, fica só a constante, que é 2, eu derivo em relação a y. Menos a função de cima, que é 2y, vezes a derivada da função de baixo em relação a y. Derivada de y em relação a y é 1. Derivada de cosseno de x em relação a y, como não depende de y, é uma constante. Isso aqui tudinho não depende de y, estou derivando em relação a y. A derivada da constante é zero, que foi o que eu escrevi aqui, né? Então o resultado ficou simplesmente, tudo isso aqui vai ficar menos 2y, esse aqui o 2 passando para cá, multiplicando, dá 2y, né? Mais 2 cosseno de x, menos 2y, que é a expressão daqui, né? 2y com menos 2y corta, ficou só 2 cosseno de x. O denominador está sempre se repetindo, né? Resultado final dá 2 cosseno de x dividido por y mais cosseno de x ao quadrado, da regra de derivar o quociente. Bom, vamos ver um outro exemplo aqui. Seria se a função, bem simples, calcula bem direto, se a função fosse essa função polinomial aqui, é um polinômio, né? Envolve apenas as potências das variáveis x, combinação com multiplicação de algumas constantes. Vou derivar usando a regra do quociente. Quando for derivar em relação a x, deriva esse termo em relação a x, derivada da soma da diferença, a soma ou diferença das derivadas. Derivar isso aqui em relação a x, o y ao quadrado é constante. Derivada da potência x ao cubo é 3x ao quadrado, né? Ficou 3x ao quadrado, o y ao quadrado se repetiu, que era constante. Derivar esse termo em relação a x, já 2 vezes 3, 6, aliás, menos 6, x elevado a 2 menos 1 é 1. Menos 6x, o y ao cubo se mantém porque é constante. A derivada de 2x fica 2, a derivada de 3y é 0, que eu nem escrevi lá porque o y é constante. Quando você for derivar em relação a y, agora é o x que você vai considerar como sendo constante. Vou derivar o y ao quadrado, que dá 2y, que vai ficar 2x ao cubo, y, né? A derivada desse termo em relação a y vai ficar 3 vezes 3, 9, x ao quadrado, y elevado a 3 menos 2. 9x ao quadrado, y ao quadrado, né? A derivada desse termo em relação a y nula, a derivada desse termo em relação a y dá o menos 3 que apareceu aqui. Bem direto, tá certo? Você está vendo que eu poderia estar calculando por limite, depois a gente faz alguns exemplos, nem que seja na aula prática. Aqui eu vou colocar uma questão prática, que seria utilizando aquela interpretação geométrica do conceito de derivada parcial, como sendo o coeficiente angular da reta tangente. Esse é um exemplo do livro, para falar a verdade. No plano x igual a zero, o plano x igual a zero intercepta o paraboloide, ou seja, a expressão z igual a x2 mais y2, você pode interpretar isso como sendo o gráfico de uma função. Tentei desenhar aqui para ilustrar a ideia de um paraboloide. Esse exemplo eu posso fazer no GeoGebra, né? Quando intercepta, obtém-se uma figura que tem a cara de uma parábola. Estou aqui colocando o plano em vermelho, x igual a 1, né? Aqui eu vim até x, escrevi toda essa reta x igual a 1, subindo dá o plano. Esse plano, quando intercepta o gráfico da função, dá essa figurinha aqui, né? Que é nada mais do que um paraboloide, né? Se você for imaginar a equação, se você faz x igual a 1, fica um paraboloide. Se você considerar z como função de y, o paraboloide é y ao quadrado mais 1. Muito bem, ele quer que determine o coeficiente angular da reta tangente a essa parábola nesse ponto. Observe que o ponto, quando x for 1 e o y for 2, o z vai valer 5, né? Por isso que o ponto é 1, 2 e 5. Um ponto, vem 1 para cá, 2 unidades para cá. Quando você sobe, vai interceptar a curva, a altura dá 5, porque foi o que foi calculado aqui, né? Que você calcula.
Muito bem. Determine também, isso aqui já foi eu que acrescentei, determine também a equação reduzida dessa reta tangente. Essa coisa de determinar a equação reduzida tem que chamar aí de vocês, acordar de vocês, o conhecimento que vocês têm de geometria analítica. Como que eu determino a equação reduzida de uma reta no plano? Para determinar a equação reduzida, basta que você tenha algumas informações a respeito, tipo um ponto pertencente e um vetor diretor, né? Muito bem, eu faço essas contas aqui grosseiramente, claro que eu estou exigindo um certo conhecimento de vocês, depois eu posso testar no GeoGebra que isso de fato funciona. A solução, conforme a ilustração da derivada parcial que nós fizemos em relação à variável y, o coeficiente angular da reta tangente à parábola em P é nada mais do que a derivada parcial em relação a y, né? Já que o meu x está constante, estou fazendo a interseção com um plano x constante. A interpretação vai ser a derivada parcial em relação a y, que dá esse coeficiente angular, né? No ponto 1, 2, que é onde eu estou calculando, é onde está sendo pedido, né? É o coeficiente angular. Fazendo as contas aqui, derivada parcial de f em relação a y, a função é essa, x2 mais y2, quando você deriva em relação a y, a derivada vai dar 2y, que foi o que eu calculei aqui, né? Como você quer calcular o valor no ponto x igual a 1 e y igual a 2, eu substituí aqui para identificar onde é que você está querendo calcular esse coeficiente. Claro que a função, como está independente de x, se tivesse alguma expressão envolvendo x, seria substituir x igual a 1, né? Eu vou substituir só o y. O y é 2, 2 vezes 2, 4. Esse é exatamente o coeficiente angular, né? Se você fosse determinar a equação reduzida da reta tangente, eu estou lembrando de uma relação aqui que a gente aprende lá em geometria analítica, né? A equação reduzida, você pode dizer que uma variável está contida no plano. Eu vou colocar só em função de uma variável, de um parâmetro t, né? Em vez do parâmetro eu vou chamar de y. O x, como ele é constante o tempo inteiro, já que essa reta está contida no plano x igual a 1, a variável x não muda, né? A relação entre y e z é simplesmente o coeficiente angular do que seria a reta ou da inclinação do plano que você está querendo da reta mesmo, porque é uma reta que eu estou querendo descrever. Se você colocar essa reta apenas z como função de y, ele ia ficar com essa equação linear, o coeficiente angular dela, mas o coeficiente linear, aonde ele vai estar tocando o eixo y, né? Seria esse valor, né? Bom, se tem essa expressão, o coeficiente angular foi o que nós calculamos aqui, né? Observe que para poder resolver quem é esse valor de B, você tem como informação o fato de que o ponto pertence à reta, né? A reta tangente passando pelo ponto. Então o ponto é parte da reta, né? Lá no gráfico eu escrevi, o ponto é parte da reta. Então, como ele tem essa formação, eu já sei a expressão para o x, para determinar quem é B, basta substituir. Quando o z for 5 e o y for 2, que esse é o ponto pertencente, quem seria o valor de B? Eu coloquei aqui, o z é 5, o y é 2, quanto é que vai dar B? 5 dá igual a 8 mais B. Subtraindo, o B vai ser 5 menos 8, fica menos 3, né? A equação da reta ficou exatamente, vou tirar isso aqui porque atrapalha, não tem nada a ver com o contexto, né? Estou apenas tentando fugir da minha câmerazinha ali para que vocês consigam enxergar, né? Essa aqui fica a equação da reta tangente, z igual a 4y menos t, menos 3. Vamos verificar que isso dá verdade? Eu vou fazer um gráfico aqui no GeoGebra só para poder vocês verem que essa conta efetivamente funciona. Muito bem, aqui nós temos a situação do exemplo, onde aqui está o gráfico do paraboloide, né? Z igual a x2 mais y2. O plano que intercepta o paraboloide dando uma parábola. Eu vou apenas ajustar aqui as coordenadas do ponto e o valor que o x é igual a x1, né? Eu estou fazendo o plano passar por x0 e y0. Esse ponto x0 no nosso exemplo, no caso, é igual a 1, né? Deixa eu ajustar o plano para o local correto, né? E o meu y0 é igual a 2, né? As coordenadas do ponto x0 e y0, passei muito. 2, pronto, muito bem.
Eu vou apenas abrir aqui deixa eu mudar aqui um pouco as proporções para poder o ponto sair mais embaixo, né? Eu vou também apagar o plano e esse gráfico só para poder a gente perceber só a curva que interessa. A ideia aqui nessa ilustração é mostrar para vocês apenas a curva, né? E mostrar que as nossas contas de fato estão corretas, a conta que calculamos da reta tangente. Mostrar, quando a gente ilustrar, escrever a equação da reta aqui, que ela de fato vai ser tangente a esse ponto. Ok? Muito bem. Olhando de forma mais localizada, você tem essa situação, né? A gente quer apenas abordar que a reta que a gente colocou lá, quando escrever a equação dela, vai passar exatamente tangente a essa curva, que é uma forma de você confirmar que de fato nossas contas estão corretas. Muito bem. Aqui nesse cantinho, quando eu observei no ambiente de aula, tem um tecladozinho que, se vocês quiser escrever alguns símbolos, tipo símbolos de união e interseção, ou alguns símbolos que não são usuais aparecerem no teclado, você clica aqui e vai aparecer um teclado com as teclas usuais da gente estar utilizando. Deixa eu mostrar aqui só para poder vocês verem o teclado que aparece com vários símbolos, né? Aqui eu posso estar escolhendo a função, ou mesmo símbolos usuais que aparecem. Aqui é o símbolo de interseção e o símbolo de união. Muito bem, isso aqui não vem ao caso. Eu estou apenas querendo dar destaque na expressão que eu vou estar digitando para a nossa equação, que é o da curva, né? O comando de curva em português é curva mesmo, em inglês é curve. O meu está em inglês aqui, eu vou escrever curve. E a expressão da nossa equação da reta lá, a primeira coordenada da variável x é 1, da variável y vai ser o parâmetro, né? O y dá igual, chamado de t, porque y eles geralmente usam como variável para escrever suas expressões. São comandos que a gente não deve usar como variável aqui, é bom sempre trocar de letra. E a variável z, na nossa equação da reta lá, era 4y, né? No caso vai ficar 4 vezes t menos 3, né? Essa é a expressão da variável z. O nosso parâmetro que está percorrendo está sendo t, que é igual a y. O valor inicial, vou botar menos 2, qualquer valor aí, vamos botar até 5, né? Só para dar um tempo. Pronto, já apareceu na ilustração a nossa equação da reta. Deixa eu apagar o ambiente de álgebra aqui para ficar mais visível, né? Já está aparecendo a nossa equação da reta lá, conforme a gente esperava, né? Muito bem, dando um destaque aqui apenas na figura do gráfico, eu vou diminuir a escala só para que a gente consiga exibir bem a reta, a gente perceber. Observe que eu estou aumentando a escala nos eixos para poder aparecer mais parte do gráfico, para a gente perceber que de fato essa reta está sendo tangente, né? Está sendo tangente à curva dada, tá certo? Bom, é isso aí. A ilustração foi apenas com o propósito de destacar de que você pode estar checando as contas que você faz. Tem alguns outros exemplos análogos lá na lista de exercício, de você determinar a reta tangente, a interseção de planos com gráficos de determinadas funções. E vocês, imitando o procedimento que a gente fez com esse exemplo aí, vocês podem fazer as contas de forma analítica e depois inserir a equação para checar se de fato está coincidindo com as contas que você espera. Ok? Pronto, é isso aí. Se você for botar o gráfico da função, claro que eu vou só estar botando mais informações, né? O gráfico da função, a curva que intercepta e a reta tangente lá obtida, né? Bom, vamos voltar a continuar. Isso é apenas um exemplo onde pedia para você calcular a reta tangente. Deixa eu colocar o exemplo que nós abordamos. Foi esse aqui, né?
Desculpa, eu não coloquei lá a tela para vocês estarem vendo. Deixa eu ver, senão o exemplo que eu estava tratando era de determinar a reta tangente ao gráfico, né? Foi esse exemplo aqui, né? Eu fiz a ilustração mais ou menos, claro que no GeoGebra fica melhor, né? E a equação eu já tenho cometido aqui na hora de gravar, mas não vem ao caso, era só um exemplo onde pedia, repetindo a questão, para poder a gente calcular o coeficiente angular da reta tangente, que a gente calculou e deu 4, né? E que pedia para determinar a reta tangente. Estava só checando que nossas contas efetivamente estavam certas. Você pode estar usando o GeoGebra para poder conferir, ao menos, quando você está acertando as contas ou não. Muito bem, vamos tratar de um outro ponto que a gente abordava lá no curso de Cálculo 1. Inclusive eu observei quando eu comecei falando do conceito de derivadas no curso de Cálculo 1, que relação tem a ideia de derivação com continuidade da função. Lá no curso de Cálculo 1, na situação da função de uma variável, para ser mais específico, a gente viu que quando a função era derivável, necessariamente ela era contínua, né? A função tem que estar definida do ponto, mas e o limite existe naquele ponto que dá o valor da função? A gente fez uma continha lá e mostrou que o curso do Cálculo 1 isso era verdade. Aqui, a existência de derivadas parciais não necessariamente implica nisso. Embora o cálculo seja verdade, esse comentário a gente faz observação relacionada com isso, qualquer coisa vocês podem ouvir e ler o comentário, que é importante. Eu vou mostrar um exemplo aqui exatamente em que isso acontece. É o nosso próximo exemplo de fazer conta calculando derivadas parciais. Aqui vou usar a definição. Considero uma função nas duas variáveis x e y, onde eu vou estar definindo ela propositadamente por duas regras, né? Quando o produto de x por y for diferente de zero, ou seja, quando ambos x e y forem diferentes de zero, eu digo que a minha função vale zero. E quando x e y for igual a 1, eu digo que a minha função vale 1. Isso é um exemplo do livro. Eu vou até passar ao livro para poder... Eu vou identificar onde é que está a minha expressão desse exemplo, para poder mostrar para vocês o gráfico, né? Em destaque. Muito bem, o gráfico é esse aqui, né? A minha função, ou seja, nos eixos é quando x, aqui no eixo x é quando a variável y é igual a zero, e no eixo y é quando a variável x é nula, né? Nos eixos a função vale 1, e fora dos eixos vale zero, né? Nos primeiros, segundo, terceiro e quarto quadrantes, estritamente, minha função vale zero. Foi essa a regra que nós abordamos aqui na definição, né? Função vale zero fora dos eixos e vale 1 nos eixos, né? Quando o produto for zero, ou x é zero ou y é zero, ou seja, eu estou no eixo y ou no eixo x, né? Aí, para essa função, uma pergunta natural que cabe para qualquer questão que a gente aborda, que é o domínio dessa função. Eu não estou fazendo restrições para domínio. Aqui seriam os valores que x ou y anulava, todos os demais, quaisquer, está valendo zero, né? Nos pontos em que uma das duas é zero, então vai ser igual a zero. E como não tem restrições para os valores da variável x e y, o domínio é tudo, né? O domínio da função é todo o plano. Em uma parte do plano, que é os eixos, ela vale 1, fora do eixo vale zero. É natural se esperar, pela definição, se você for analisar o gráfico, a minha função não vai ser contínua, é o que a gente vai estar concluindo, né? Se eu me aproximar do zero por essa reta aqui, o tempo inteiro a minha função vale zero, 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 cada vez mais pertinho vale zero, então no limite vale zero, né? O valor da função se aproxima do limite é zero, mas no entanto no ponto 0, 0 minha função vale 1. Minha função não é contínua porque o limite por esse caminho aqui está sendo diferente do valor da função. Na verdade, esse limite nem existe. Se você for aproximar de zero pelos eixos, o limite vai ser 1, né? Então, para caminhos distintos, eu estou tendo valores diferentes de limite. O limite nem existir, existe. E para a função ser contínua, eu tenho que o ponto está no domínio, tudo bem que o ponto 0, 0 está no domínio da função. O limite tem que existir, o limite não existe, então não satisfaz a condição 2. A função deixou de existir. Que é o que está sendo pedido aqui. Calcule o limite da função pelo caminho x igual a y, né? Se aproximando de zero, né? Ou
seja, eu vou fazer x igual a y aproximado de zero, né? Esse limite a gente já viu que deve dar zero, né? Justifique que f não é contínuo na origem. A justificativa seria por conta da não existência do limite no ponto 0, 0. Justifique se é possível calcular as derivadas parciais na origem. A gente vai ver que naquele exemplo, essas duas derivadas parciais existem, e de fato dá zero. Eu vou usar aqui a definição do limite, porque eu não consigo calcular direto. Mas, no entanto, minha função não é contínua na origem. Esse é um exemplo típico que ilustra que possuir derivadas parciais no ponto não é suficiente para garantir a continuidade. Coisa que, no caso do cálculo 1, a derivada parcial era nada mais do que simplesmente só tinha uma variável, era a derivada, e no caso isso implicaria ter continuidade. Né? Bom, vamos responder aqui nosso item A, calcular esse limite pelo caminho y igual a x, dá simplesmente eu substituir o y por x, né? Como o x está se aproximando de zero, ele é diferente de zero, eu até enfatizei aqui, né? Como é diferente de zero, o produto de x por y vai ficar x ao quadrado, vai ser diferente de zero. A minha função está satisfazendo essa situação, o produto dá diferente de zero, minha função vale zero, né? Que é o que eu estou substituindo aqui. Nesse caminho aqui, a minha função vai valer zero, né? O limite de zero o tempo inteiro dá zero. O item B, para mostrar que o limite não existe, basta você pegar um caminho em que o limite dê diferente de zero. Pela regra dos dois caminhos, limite dando valores distintos significa que não existe. Estou pegando o caminho, o eixo x, né? Quando o y igual a zero, estou pelo eixo x, fazendo x se aproximar de zero pelo eixo lá, né? O y é zero, como o produto dá zero, o produto de x por y dá zero, a minha função vale 1. É a regra que nós definimos aqui. Quando o produto for zero, minha função vale 1. Aí estou substituindo aqui. A minha função, o valor, vai estar valendo 1, né? Quando vale 1, o tempo inteiro, o limite da constante 1 dá igual a 1. Dois caminhos distintos, dando dois valores, a gente tem a não existência do limite, né? Pelo item A e pela regra dos dois caminhos, não existe esse limite. Como não existe, a minha função não é contínua no 0, 0. Para ser contínua, teria que existir, né? Agora, no item C, vamos calcular as derivadas parciais na origem. Lembramos que a derivada em relação a x eu perturbo só a variável x, né? Vai ficar o limite, quando h tende a zero, o outro eu estou calculando é zero, acrescentei h, 0 mais h, menos 0, menos f de 0, 0. Esse produto aqui de x por y está dando 0, né? Quando o produto dá 0, minha função vale 1. O produto aqui dá 0, minha função dá 1. Vai ficar 1 menos 1 dividido por h. 1 menos 1 é 0, dividido por qualquer coisa dá 0. Essa derivada parcial existiu, né? De modo análogo, quando você vai calcular a derivada em relação à variável y. A definição é essa, né? Agora eu perturbo a variável y. O x0, que é igual a 0, mantém fixo, né? Bom, o produto das coordenadas aqui dá 0, minha função vale 1, pelo mesmo motivo aqui vale 1. O limite dividido por k, aqui eu cometi um erro, estou dividindo por 0, né? A gente escreve e às vezes esquece de observação, aqueles famosos erros de desatenção. Eu cometo às vezes para vocês observarem se a gente está fazendo a conta certinha, né? Porque senão 0 dividido por 0 daria indeterminação. Aqui é k, não mudei o valor de k. 0 dividido por k, que é diferente de 0, estou apenas fazendo se aproximar de 0, é igual a 0. As duas derivadas parciais existiu, né? Bom, só enfatizando aqui na conclusão, o exemplo ilustra a existência de duas derivadas parciais na origem, sem a função, no entanto, ser contínua na origem, né? Muito bem. Continuando nossa abordagem, eu vou dar um pausezinho aqui só para poder tomar um copo d'água e já volto, né? Muito bem, vamos estender mais um conceito que a gente tinha lá no curso de cálculo 1, era quando você pegava a função de uma variável, derivava em um ponto qualquer do domínio, aí você considerava a expressão da derivada em cada ponto, isso te dava uma nova função de variável x. Quem era a função? A função que em cada ponto dá o coeficiente angular da reta tangente e a curva da função original, né? Em uma situação em que isso existisse, você gerava uma nova função, a função derivada, né? Aí, como função, caberia você questionar, essa função é possível você derivá-la?
Quando possível, você derivava novamente, obtinha a derivada de segunda ordem, derivava novamente, terceira ordem e etc. Aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento, considerando a função em duas variáveis, em um domínio de variáveis x e y, considerando que as derivadas parciais, no caso de duas variáveis, derivada em relação a x e derivada em relação a y. No caso de três variáveis, teria mais uma derivada parcial, que seria em relação à variável z. Bom, cada uma dessas funções, se você imaginar ela sendo derivável em cada um dos pontos do plano ou no espaço para três variáveis, cabe questionar se essas funções possuem derivadas parciais, né? Quando você vai derivar essas funções, o que você obtém, derivar a função que você obteve por derivar a função inicial a segunda vez, é a derivada de segunda ordem. Repetir derivadas parciais sobre ela, derivadas parciais de terceira ordem. E observe que a quantidade de derivadas parciais ela vai aumentando de forma exponencial. Por quê? No caso para duas variáveis, quando eu derivo, a primeira vez possuo duas funções, né, a mais, né? Se você derivar, cada dessas duas vão gerar mais duas, né? A derivada de segunda ordem já vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é 4. Se você for derivar quatro funções, cada uma gerando mais duas, vai ficar 4 vezes 2, fica 2 elevado ao cubo, a derivada de terceira ordem vai dar 8. Derivada de quarta ordem, 2 elevado a quarta vai dar 16. Em cada derivação a mais que você obtém, você vai multiplicar por 2, porque cada função tem duas derivadas a mais, né? E isso para 3 variáveis ficaria 3, derivada segunda 3 vezes 3, 9, ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, e assim sucessivamente. Você vê que aumenta muito o número de variáveis, né? Muito bem, do ponto de vista de conceituar, não tem muito de diferente do que a gente faz com as funções de uma variável. Resta apenas a observação do ponto de vista de como a gente denota essas derivadas, já que existe uma quantidade bastante grande, né? A forma usual de se denotar, dado as derivadas de primeira ordem, fx, que a gente representa por esses símbolos aqui, né? O fy, que a gente representa por qualquer desses símbolos, como que fica a notação para derivar as funções de segunda ordem, né? A primeira derivada, quando você deriva ela em relação a x duas vezes, que eu boto pegar a derivada da função em relação a x, derivada de novo em relação a x. Eu represento ou dessa forma aqui do lado esquerdo, ou se você usar outra notação de derivada parcial em relação, aí você vai pegar essa função, derivar ela novamente em relação a x, para evitar esse parênteses que fica muito carregado, eu escrevo de forma resumida, como se estivesse fazendo multiplicação em cima e embaixo. Claro que eu não estou multiplicando, isso é apenas uma notação. A gente está fazendo alusão à ideia de multiplicar por conta das propriedades que a gente tem quando está multiplicando fração. Mas aqui é meramente uma notação que representa isso aqui, né? Significa o quê? Isso aqui seria você separar dentro do parênteses, ou derivar em relação a x, a derivada dela em relação a x. Esse procedimento que eu fiz aqui para derivar duas vezes em relação a x, eu faço em relação a todas as demais variáveis, né? No contexto da notação de diferencial de x de f, derivar em relação a x, derivar em relação a x, a função que você obteve derivando, eu escrevo de forma resumida botando xx, né? E assim sucessivamente em relação, quando for na ordem, derivar em relação a x a função e depois derivar em relação a y. Tá? Aqui derivar em relação a x, depois derivar em relação a y. A outra notação é pegar a derivada em relação a x, derivar em relação a y. Como se fizesse o produto, fica essa expressão aqui, né? Eu derivo primeiro em x, depois derivo em y, como tem essa notação. Aqui você deriva, imagina um parênteses que não está enxergando, deriva primeiro em x, depois você vai derivar em y. Aqui deriva primeiro em y, depois vai derivar em x, que é o que está representado aqui, né? Deriva primeiro em y, que está mais à direita, e depois em x duas vezes, né? A outra notação desse D grande, que é pouco usual, vou derivar em relação a y, a derivada em x de f. Aí você bota o produto direto, yx, né? Bom, as notações do ponto de vista, uma vez que você aprendeu uma delas, você aprende todas as demais, né? Quando é xx não tem muito mistério, quando é y tem muito mistério, que você vai derivar duas vezes em relação a uma mesma variável, não tem mistério. O problema é quando você vai derivar em relação a x e y, ou em relação a y em x,
que cabe o questionamento, quem é que eu derivo primeiro, em x ou em y essa notação. Lembrar sempre que aqui tem um parênteses subtendido, então é primeiro em x, né? E no de cá é da direita para a esquerda. No de cá continua a mesma ordem com que está aparecendo aqui, né? Da direita para a esquerda. Primeiro deriva em x, depois deriva em y. Tá certo? Muito bem. Essa notação tem que ficar clara quando a gente define, porque você depois vai ficar fazendo uso recorrente dela, né? Eu vou apenas apresentar aqui, como eu disse, aumenta bastante em quantidade. Então, apenas com duas variáveis. Quando você vai calcular as derivadas de terceira ordem, você já vai para 8 derivadas, né? Tá aqui as notações quando você vai representar a derivada de terceira ordem, né? Derivar em x, pegar a expressão em x, derivar em x de novo, depois derivar em y. A forma usual denotada do jeito é esse. Aqui é a anotação do D maiúsculo, né? Bom, vocês parem o vídeo aí, deem uma observada. A anotação é um pouco meio natural de se absorver, né? Eu estou fazendo uma observação aqui que já falei no início, é que no caso, se você pegar uma função de n variáveis, quando você for derivar, for encontrar as derivadas de mesma ordem, você vai obter n elevado a m funções com essas ordens de derivação, né? Bom, um resultado que vem para nos salvar, a despeito da confusão quando a ordem quando você fica com dúvida com qual ordem você vai derivar primeiro, é esse resultado que diz a ver com regra de derivação mista. Na verdade, ele chama também regra de Clairaut, que foi o rapaz que provou isso a primeira vez, né? O livro foi até a demonstração não é difícil. Estou evitando as demonstrações porque são contas muitas vezes técnicas que não tem ganho do ponto de vista de aplicações. Quando tem, até a gente faz, né? Ele faz no apêndice, depois qualquer coisa, se alguém estiver interessado, a gente observa. Mas observe que para esse resultado ser verdadeiro, a ordem de derivação ser a mesma, quando derivar primeiro em y, depois em x, ser igual a derivar em x e depois em y, isso só vai acontecer se essas condições forem válidas, né? A função tem que ser contínua. Geralmente a gente lida com funções que são composição das elementares lá do nosso cálculo 1 com polinômios, ou quociente, que no caso tornaria ainda sendo uma função com regras dadas pelas expressões de cálculo 1. Essas funções sempre são contínuas e possuem regras de derivação. Quando possui regras de derivação, você obtém expressões ainda que são funções que podem ser derivadas novamente. Então, quando isso acontecer, da função ser contínua e todas as suas derivadas até a segunda ordem também possuírem expressões que são contínuas. Agora, aqui tem um detalhe a ser observado, é que ele tem que ser contínuo não só no ponto x0, mas em todos os pontos próximos a x0, né? Às vezes a gente diz isso observando que a função é contínua em uma região aberta que contém um ponto x0 e y0, né? Essa região aberta pode ser até um discozinho apertadinho, pequenininho. Se a função for contínua em todos aqueles pontos, que em geral, quando as funções são as funções que eu observei, composição das funções de cálculo 1, aquelas funções que têm regra de derivação, como funções polinomiais, geralmente são funções que satisfazem isso, né? Aí você pode usar indistintamente essa regra no geral. Essa regra não funciona no geral, vai para você produzir um exemplo. Eu poderia ter colocado um aqui no texto, não fiz, eu posso fazer depois. São situações bem específicas, né? Muito bem. Uma das aplicações que a gente tem, se você pegar essa função dada aqui nesse exemplo 5, f de xy igual a xy, mais uma outra expressão que depende só de y. Digamos que você quer calcular a derivada fyx dessa função. Você vai derivar em y e depois em x, né? Aí, o que é que você teria que fazer? Derivar em y essa expressão, usar a regra do quociente, dá um trabalho enorme. E para depois derivar em x. Se você observar que isso aqui são funções quociente, de composição de funções lá do curso de cálculo 1, que portanto são contínuas, não tem dificuldade para estar derivando. Eu demorei aqui, o meu parou, vou tentar ver se eu restabeleço. Bom, gente, retornando, a gente estava observando esse exemplo aqui de aplicações
do teorema de Clairaut para poder calcular derivadas de funções mistas, né? Você pega essa expressão aqui, digamos, eu estou pedindo para calcular todas as derivadas de segunda ordem, mas eu estou pressupondo uma questão, digamos, que fosse pedida para você pegar essa função e calcular a derivada primeiro em y e depois em x. Você ia ter uma trabalheira enorme, que ia precisar derivar essa parte em y aqui. E derivar isso aqui em y e dar só x para depois derivar em x. Se você considerar que essa função é o quociente de funções lá do cálculo 1, que tem derivada de todas as ordens e são contínuas, são quocientes são contínuas, ou seja, você pode aplicar a regra de Clairaut, né? Então, como posso aplicar? Eu posso derivar primeiro em relação à variável x e depois em y, que o resultado vai ser o mesmo. Observe que quando você deriva em relação a x, esse quociente aqui não aparece a letra x em canto nenhum. Isso aqui é uma constante. Quando você for derivar em relação a x, isso aqui dá zero. Deriva em relação a x, vai ficar só y. Quando for derivar em relação a y depois, vai ficar 1. A derivada xy é igual a derivada em yx, que vai dar 1. Eu fiz aqui pelos dois caminhos só para checar que o resultado, mais uma vez, coincide, né? Tá aqui a nossa função quando eu derivo em relação a x, isso aqui dá 0, né? E esse aqui vai ficar só o y. Vou agora pegar essa função, derivar em x de novo, não depende de x, vai dar 0. Derivada em relação a y agora, essa função, dá o f primeiro em x, depois em y, fica igual a 1. Essa função derivando em relação a y, tem essa expressão que vai dar x, aí vou derivar a expressão em y aqui, vê a confusão que deu, né? Aí eu vou pegar essa função agora, aqui eu estou apenas fazendo as contas aqui para simplificar, né? Põe em evidência o e elevado a y que tem ambos os termos. Ficou y2 menos 2y mais 1, pus em evidência. Vou pegar essa expressão agora, derivar em relação a x. Quando você deriva em relação a x, nada aqui depende de x. Quando você derivar vai dar 0. Derivado em relação a x deu 1, né? A mesma expressão fyx é igual a fxy. Por esse caminho deu mais trabalho, que eu tive que fazer essa conta aqui inicial. Embora a derivada da segunda vez não teve trabalho, porque aqui já dava 0, né? E o fy, olha a trabalheira que vai dar. Vou derivar isso aqui em relação a y, dá 0. Vou aplicar a regra do quociente mais uma vez. Deu uma expressão aqui que eu vou deixar vocês como exercício para concluir. Regra do quociente, denominador ao quadrado, fica ao quadrado, fica a quarta potência. Denominador vezes a derivada de cima em relação a y, que eu estou derivando, né? Dá toda essa expressão aqui. Bom, vocês param o vídeo, olha aí as contas que está fazendo. Eu não fiz nem as simplificações finais para concluir, porque ficaria muito extensa, né? E eu estou evitando fazer toda essa extensão para não dar muito trabalho na nossa apresentação. Vamos para a próxima sessão, que vai concluir a parte de diferenciabilidade, que é um conceito que está mais relacionado à definição de derivada. Eu estou definindo derivadas parciais, né? A extensão da derivada, em verdade, como eu falei, que em verdade fica no contexto de transformação linear, tem mais a ver com esse conceito. O que é a função ser diferenciável propriamente, né? Eu estou aqui fazendo a observação que esse conceito está intimamente relacionado com a ideia de encontrar uma transformação linear, de aproximar a função por uma transformação linear, né? Nas proximidades de um ponto. A gente não vai estar trabalhando com esse conceito, apenas uma observação que a gente faz no início, mas a definição de diferenciabilidade é essa, né? A gente diz que uma função em duas variáveis. Se fosse de mais variáveis, aí o blá 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 é o mesmo, só vai mudar em cada local que aparecer duas variáveis, eu coloco mais uma, né? A gente diz que uma função de duas variáveis é diferenciável em um ponto dado, o conceito de diferenciabilidade ele é pontual, né? Quando existirem as derivadas parciais naquele ponto, e além disso, existirem funções que eu vou chamar, isso aqui vai, na verdade, ser o erro de uma aproximação que a gente explicita um pouco mais abaixo. Existirem funções em duas variáveis, estou chamando essas variáveis h e k, podia chamar qualquer outro valor, definida nas proximidades da origem, onde essa função tem que estar definida, né? Esse h e esse k vai ser, em verdade, a perturbação que a gente faz na variável x0 e aqui na variável y0, né?
quando existirem as derivadas parciais e existirem funções em duas variáveis satisfazendo a seguinte condição, né? O ΔZ é o quanto que a variável z varia quando eu saio do ponto x0, y0 para um ponto xy qualquer, né? É a variação na variável dependente, né? A variável dependente é dada pela função, né? Isso aqui é nada mais do que o z menos z0. Z é o f de xy, z0 é o f de x0, y0, né? Essa variação pode ser calculada através dessa expressão aqui, a derivada parcial em relação a x no ponto x0 e y0, o meu ΔX é o x menos x0. Porque a expressão ficou longa, eu estou aqui escrevendo de forma mais simples. Derivada em relação a y no ponto x0 e y0 vezes ΔY, mas as expressões que eu estou fazendo a necessidade de existirem para poder satisfazer essa equação, né? Aqui você coloca mais o epsilon 1, o H e o K está fazendo exatamente o papel do ΔX e do ΔY, né? Vezes o ΔX, que o espaço não deu, né? Mais a expressão da outra função, que é o epsilon2, que é o que vai dar o quanto me aproxima na variável y, a função substituída no ponto x2 e y2, ou seja, a variação pode ser dada por essa expressão aqui do lado direito, enfatizando que o H é o ΔX e o ΔY. Aqui estou apenas reescrevendo, separando a variável ΔX, que eu coloquei aqui, né? ΔX, e aqui o meu epsilon 1 multiplicado por ΔX, que eu coloquei aqui, o epsilon 1 de xy, o ΔX estou chamando de H, né? Aqui a variação em ΔY, vezes o ΔY, que eu estou chamando de K agora. Aqui o epsilon 2 de HK, vezes o ΔY, que é o K, né? Ou seja, isso dá igual em verdade essa expressão, mas um erro da aproximação. O erro em verdade é tudo que eu escrevi nessa parte aqui de cima, né? Tanto que eu destaquei. É o que está associado com a parte linear. Isso aqui em verdade tem a ver com a definição do que seria a derivada da minha função, né? A derivada no ponto x0 e y0 é a função que no ponto h e k é calculada se multiplicando essa constante pelo h, mas essa constante vezes o k, né? Eu não estou a parte fazendo ponderações nesse sentido, mas a rigor seria isso, né? E aqui é o erro de você estar aproximando a variação da minha função por essa parte linear. Vocês observem que lá no curso de cálculo 1, quando a gente falar de diferencial, inclusive é parte de uma semana que a gente vai estar analisando a diferencial total de uma função, você obtém isso, né? Bom, mas o que é ser diferencial? O que é a função ser diferencial, eu ainda não concluí. Existiam as derivadas parciais, e quando eu faço essa aproximação em termos dessas funções epsilon 1 e epsilon 2, essas funções epsilon 1 e epsilon 2 têm que satisfazer essa condição aqui, né? O limite de quando h e k tendo para zero da função epsilon 1 e da função epsilon 2, ele tem que existir, tem que ser igual a zero, né? Bom, é uma condição extremamente técnica, chata, que a gente deve talvez voltar a ela simplesmente quando estiver falando da diferencial total, o que é que isso tem a ver, mas ela tem uma consequência imediata do ponto de vista de uma situação que nós analisamos um pouco mais atrás, que é a função possuir derivadas parciais e, no entanto, ela não era contínua no ponto em questão, né? Esse teorema garante que se a função for diferenciável, ou seja, satisfazer toda aquela condição técnica abordada um pouco mais acima, em um determinado ponto x0 e y0, a função ela é diferenciável se e somente se as derivadas parciais existirem e essas derivadas parciais forem funções contínuas nas proximidades de um ponto x0 e y0. Eu observei, ele fala nas proximidades dizendo que era contínua em alguma região aberta contendo o ponto x0 e y0. Esse teorema a gente não vai demonstrar, é um teorema técnico, eu tenho que trabalhar com aquela condição técnica para poder estar demonstrando, fica apenas do ponto de vista de observação. E esse teorema, em verdade, te garante que para poder a minha função ser contínua nas proximidades da origem, basta que ela fosse diferenciável, né? Que a noção de ser derivável, a extensão de ser derivável, ela ser diferenciável, em existir uma transformação linear. A transformação linear vai ser exatamente essa parte linear que está aparecendo na nossa descrição, né? E a gente conclui essa abordagem simplesmente fazendo essa observação do que a gente tinha lá no curso do cálculo 1. Quando a função é derivável,
diferenciável, desculpe. Ser diferenciável, repita, é possuir derivadas parciais e as derivadas parciais serem contínuas na proximidade de um ponto. Quem a gente viu por aquele teorema que é equivalente a ele satisfazer aquela condição técnica. A gente vai ver que nessa condição a minha função vai ser efetivamente contínua. Por que ela é contínua? Observe que a função é contínua quando o limite da função tendo o valor da função num ponto. Aí aqui eu estou supondo que ela é diferenciável, ela sendo diferenciável eu posso escrever a função dessa forma, né? O z menos z0 é igual a parte linear mais o erro, onde o erro é nada mais do que aquela expressão, o epsilon 1 de delta x, delta y vezes delta x, mais o epsilon 2 da função de delta x, delta y vezes delta y. Aí aqui eu estou querendo calcular o limite de xy quando x tende a x0 e o y tende a y0. Você usando esse desenvolvimento do fato da minha função ser diferenciável, que eu estou supondo que ela é diferenciável no ponto x0 e y0, você calculando o limite da soma e as somas do limite, fica o limite da constante, mais o limite dessa expressão, que fica, como isso aqui é uma constante, a constante sai fora do limite, vou calcular o limite aqui, né? Como x tende a x0, esse limite é zero, já estou fazendo a conta aqui. Mesma coisa com relação ao outro fator, esse fator é constante, sai fora do limite, fica o limite da minha expressão y menos y0, que tende para zero também, porque é a diferença, y menos y0 está indo para zero, quando y está indo para y0. Né? E ficou só o limite no erro, que eu estou calculando, esse primeiro fator é constante, o limite da f de x0, os outros davam zero, ficou só o limite nesse erro. Estou desmembrando a expressão do erro, esse erro que depende da variação em x, da variação em y, simplesmente estou reescrevendo aqui, né? Observe que o limite do produto é o produto dos limites, o limite da soma é a soma dos limites. Esse epsilon 1 de delta x e delta y, quando ela é diferenciável, a gente impôs que ela vai ser diferenciável quando esse limite for para zero, né? Esse limite dá zero, o delta x também vai para zero, esse aqui vai para zero e esse vai para zero. Resultado, todas as expressões que aparecem lá no enunciado de diferenciabilidade são expressões que no limite está indo para zero. O limite ficou só o f de x, y, z, né? Então, nossa função é contínua. O limite do valor da função, quando x se aproxima de um ponto, dá o valor da função no ponto. Essa é exatamente a definição de limite que a gente atribuiu lá, né? E para fechar a nossa seção 14.3, a gente sempre coloca os exercícios de parte prática, exercícios que na verdade eu já fiz um pouco. A gente vai fazer então logo mais à noite. E na próxima sexta-feira nós fazemos mais contemplação desse exercício. Bom, acho que o nosso vídeo já está ficando relativamente longo. A gente vai encerrar por hoje. E o assunto dessa semana, né, pretendo ter encaminhando outro vídeo, é o que a gente vai estar abordando, os conteúdos relacionados a, talvez seja a única regra que a gente vai estar desenvolvendo para funções de várias variáveis. O resto, todas, vocês vão estar utilizando o conhecimento que já aprenderam no curso de Cálculo 1. É uma regra que funciona um pouquinho diferente da que a gente aprendeu lá no curso de Cálculo 1, que é quando você vai derivar funções compostas. A gente lembra lá no curso de Cálculo 1 que a derivada da composição de duas funções é igual ao produto das derivadas de cada uma das respectivas funções. Aqui você vai estar compondo funções de várias variáveis, onde cada uma daquelas variáveis são funções de mais variáveis. Como é que você calcula as derivadas parciais em relação às novas variáveis? A expressão é um pouquinho diferente, tem a ver com o somatório das derivadas parciais, do produto das derivadas parciais das funções envolvidas. Bom, a gente retrata isso bem direitinho do ponto de vista de conteúdos na nossa próxima aula síncrona, e fazemos exercícios sobre eles na próxima segunda-feira. Muito bem, uma ótima semana de estudo para todos e até mais.